duplamente qualificado, um crime de tentativa de ocultação de cadáver e um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, trazida pelo mesmo acusado. Somente ele está em julgamento, já que, segundo a tese da acusação, os dois outros são menores. Eu vou mostrar os quesitos e, na verdade, prezados alunos, dignas autoridades, esta votação seria feita na sala secreta. Mas para deixar mais ilustrado, mais concreto, mais real, nós vamos submeter esta votação com o auxílio de 2 oficiais de justiça, através de questões que eu devo formular e que serão respondidas com estas cédulas. Em vermelho, sim. Em preto, não. Cada jurado receberá uma de cada. Uma positiva, sim. Uma negativa, não. À medida que eu for fazendo a formulação dos quesitos, um dos oficiais de justiça recolhe a primeira leva de respostas, que será, portanto, o que fica valendo para fins de julgamento. Para não haver dúvida, um segundo oficial de justiça recolhe o que nós chamamos na nossa gíria forense, doutor Márcio, doutor Tardelli, sobra. Foi aquilo que não foi objeto da resposta. Depois redistribuímos as cédulas, passamos para as eventuais perguntas seguintes. Farei o possível, contando inclusive com a colaboração dos eminentes advogado de defesa e promotor de acusação, esse aspecto quanto à repercussão da resposta, quer para adotar tese defensiva, quer para adotar tese acusatória. Eu acredito que os quesitos que elaborei são de fácil compreensão, de forma direta e objetiva. Com relação ao homicídio qualificado, nós podemos, em determinado momento, ter absolvição ou manter-se o espírito da condenação com os desdobramentos, inclusive quanto às qualificadoras. À medida que for necessário, a gente irá explicando cada um dos quesitos. Tudo bem, os senhores estão em condições? Solicito, portanto, que um dos senhores oficiais de justiça entregue as cédulas em vermelho, sim, para cada jurado. São 7. Que outro oficial de justiça entregue as respostas não. Os senhores vão observar que cada jurado vai dar um jeito de colocar dobrada essa cédula na sua mão para que nós coletemos as respostas aos quesitos que me cabe formular sob a aquiescência das partes. É evidente que aqui nós estamos fazendo de uma forma simulada. Todos os jurados já estão de posse de ambas as cédulas, uma sim, uma não. Quando responderem, isso vai ser colocado numa sacolinha escura, que não permite a visualização da resposta, e trazida para apuração. A minha primeira pergunta, meu primeiro quesito, refere-se na forma do 483. A primeira série refere-se ao homicídio qualificado. E eu indago dos senhores jurados para que respondam sim ou não. No dia 8 de junho de 2005, durante a madrugada, o acusado Fábio Gelo, em concurso com adolescentes Bruno e Samuel, desferiu golpes de cano metálico na cabeça da vítima, José Eduardo, produzindo-lhe no crânio as lesões e, não suficientemente abatido, ainda teria sido vítima de asfixia, e aqui compreende-se como sendo com o próprio travesseiro. Conforme consta de laudos de folhas, estão nos autos, folha 124, é a primeira pergunta que eu faço aos senhores. Se admitem, portanto, data, local e a própria conduta, até aqui. Que o primeiro oficial colete as respostas. As partes estão de acordo? Tudo bem? Colocadas as respostas, o segundo oficial recolhe as sobras, vamos dizer assim. Os senhores podem observar a importância da soberania popular. O jurado tornando-se decisor. Deixa-me ver. Pode manter consigo por hora, só para depois conferir. Esta veio de lá? Daqui. A pergunta é esse quesito.
sim, 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 não, não, não e sim. Portanto, por 4-3, os senhores jurados entendem que houve a prática dessa conduta relativamente ao crime de homicídio. Volto a solicitar com aquelas cédulas que se distribuam. Separa já para mim, só para conferir. 4-3, aqui também tem que bater o 3-4 para dar o 7. 3. Aqui tem que ter 4. As sobras também conferiram com o que se esperava. Solicito ao primeiro oficial de justiça que distribua as cédulas sim para a segunda questão que vamos formular. Por enquanto, só foi admitida a conduta e nós agora vamos indagar do resultado, da materialidade da pretensão. Distribui estas logo em seguida, por favor. Creio eu, submeto às partes o quesito seguinte, que seria, portanto, a consequência. Os senhores já admitiram a conduta principal por 4-3. Segundo quesito relativamente ao duplo homicídio, indaga dos senhores o seguinte: com tais condutas, o acusado Fábio Gelo, acompanhado pelos menores inimputáveis, deram causa à morte da vítima, conforme laudo de necrópsia de folha 124, aqui é a própria materialidade. Foi em razão disto que a vítima morreu? Eu insisto, com tais condutas, o acusado Fábio e os menores que o acompanharam deram causa à morte da vítima? Sim ou não? Recolha essa resposta, por favor. De acordo às partes, tudo bem? Nós já temos as respostas, recolham-se as sobras, por favor. Sim. 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 Não. Sim. Sim. Resposta a este quesito, por 5-2, entendeu-se que esta foi a causa da morte da vítima. A atual redação do Código de Processo Penal, sabem bem os eminentes advogado e acusador, formula uma indagação aos senhores jurados de forma ampla e abrangente e, quem sabe, até decisiva. O acusado deve ser absolvido? Agora, embora os senhores tenham admitido a conduta e o resultado letal, resta indagar na forma da lei, aliás, é uma mudança recente, agora de 2008 no Código de Processo, o que indago a partir deste momento. O acusado deve ser absolvido? Coletem-se as respostas. Recebendo as respostas. Não, 3, 2. Por 4-3. Os senhores jurados entenderam que deve ser absolvido.
É isto? 4-3. Sim, deve ser absolvido. Não. 3. Com isto eu creio que nós encerramos o nosso julgamento. Os senhores jurados, de acordo com a lei, de acordo com sua consciência, de acordo com os ditames da justiça, absolveram o réu. Lamentavelmente, eu ainda tenho que segurá-los por alguns momentos, porque cabe ao juiz-presidente ler a sentença. Que o réu permaneça em pé, os demais podemos ficar todos sentados. Por gentileza, o senhor Gelo. Eu vou omitir o relatório, porque todos já conhecemos, na pronúncia, os senhores jurados já decidiram, vou direto ao final da sentença. Submetido a julgamento o réu Fábio Gelo, perante o egrégio tribunal do júri, este, após reconhecer por 4-3 a materialidade e a letalidade por 5-2, no terceiro quesito, entendeu por 4-3 que o réu deva ser absolvido na forma atual da legislação. Tenho para mim, entretanto, que uma vez absolvido do homicídio, ainda deve se levar em conta, e aí a matéria seria também dever de ser submetida aos senhores jurados, com relação à tentativa da ocultação do cadáver e ao porte de arma de fogo. Não vou submeter aos senhores jurados esses quesitos por uma questão de praticidade. A meu ver, a absolvição é tão abrangente que condená-lo apenas pela tentativa de ocultação de cadáver, que daria uma pena de 4 meses de reclusão, e o porte de arma com uma pena de 2 anos, torna-se relativamente pequeno. Como o nosso interesse aqui é dar aos senhores a visão do que é um tribunal do júri, porque qualquer um de nós hoje aqui pode ser jurado, com mais de 18 anos, qualquer um de nós aqui pode ser vítima de um crime doloso contra a vida, qualquer um de nós pode, por desgraça da vida, tornar-se réu. Só me cabe dizer, com toda a lealdade, que este momento é marcante para todos nós. E gostaria de homenagear a aula que aqui nos proferiram Dr. Márcio Tomás Bastos, Dr. Roberto Tardelli, e agradecendo as autoridades que tanto nos honraram, dizer que nós tivemos uma verdadeira aula, a melhor das aulas que nós poderíamos ter, com 2 eminentes professores. E como professores que são, permitam-me trazer um pensamento que eu encontrei estudando há poucos dias um livro de medicina, e não era medicina legal. O pensamento, e com ele eu quero encerrar minha participação e retomar a palavra ao eminente professor Ruli Neto, que fará o encerramento efetivo. Eu homenageio vossas excelências com este pensamento, como lídimos professores e pela aula que nos deram. Nenhum livro didático pode substituir a orientação e o estímulo proporcionado por um professor entusiasmado a um aluno curioso e envolvido. Com a palavra, o eminente professor Ruli Neto para suas considerações finais. Eu só posso agradecer, porque nos meus 40 anos nesta casa, eu estou crescendo cada dia mais. A chama não se apaga, e esta vibração é o que realmente importa. Aquilo que semeamos nesse solo fértil, que são os nossos alunos. Professor Ruli, por gentileza. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos pela participação. Por favor. E eu agradeço ao ministro Márcio Tomás Bastos, quanto privilégio a todos nós termos essa aula na noite de hoje. Professor Evanir Castilho, mais uma vez, presidente do nosso júri simulado, do Tribunal de Júri Simulado. Dr. Tardelli, muito obrigado.